Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu estou aqui com uma pessoa especialicíssima. Minha irmã Milis. Oi, Jamile, muito bom ter você aqui. Oi, pessoal, obrigada pelo convite. Estou muito feliz com você aqui. Gente, hoje vocês vão conhecer a mente por trás dessa mulher que tem muita força, muito foco, muita resiliência. Há anos aí a gente vê essa força dela, ela estudando, essa paciência de entender e aprender. E essa jornada acadêmica que ela vai contar pra gente, que ela vive há muitos anos. Não é fácil, muitos sabem que não é fácil, e hoje a gente vai ter esse olhar dela sobre essa jornada. Os perrengues de estudar por anos e como você consegue, né? Se agarrar num sonho e seguir com resiliência para aprender mais, cair, levantar, volta, senta de novo na cadeira, aprende de novo. E é isso. Tá animada, Jamile? Tô animada pra compartilhar. Vamos lá. Quem era você antes da banca? Vamos falar quem era você antes de se enfiar nesse mundo acadêmico, antes de ter esse sonho, né, do mundo acadêmico, antes do Enem, antes da faculdade, antes do laboratório. Quem é você? Conta aí memórias que você tem, de quando você nem sabia o que você ia fazer, quando tá ali no ensino médio, que a gente começa a pensar, né? Se você quiser contar antes também. Então, eu acho que no fundamental eu sempre fui muito focada no estudo, sabe? Eu sempre vi no estudo uma forma de escape, assim, porque como nós éramos 4 filhas, né, e o mundo, minha mãe sempre dizia que o mundo era muito perigoso, a gente tinha que ficar muito em casa, né, e o refúgio que a gente tinha era a escola, né, de poder conviver com as pessoas e tudo mais. Então eu sempre via na escola uma oportunidade de crescer com outras pessoas, e eu logo no início, assim, eu percebi que eu não era tão boa na escrita. E aí eu sempre tive muita dificuldade em escrever, assim, minha letra ela nunca foi muito boa. Ela sempre foi muito difícil de ser lida, as professoras sempre brigavam e eu me sentia muito mal por isso, sabe, porque eu sabia fazer as coisas, mas pela minha letra, a resposta estava correta, mas a minha letra não era possível ser entendida, assim. Você tinha dificuldade na caligrafia, é Isso, na isso? caligrafia, Entendi. principalmente na letra cursiva. Entendi. E aí, eu acho que o grande baque, assim, relacionado a estudo, né, que eu tive, assim, que eu falava: "Nossa, eu preciso melhorar", sabe, foi na parte da escrita, porque teve uma vez que a professora minha escrita era tão difícil de entender que eu estava tirando notas baixas, não porque eu não sabia, mas que eles não estavam conseguindo entender as provas. Então eu já estava, talvez, assim, na 7ª série, assim, 6ª série, e ela falou assim: "Jamila, infelizmente a gente vai ter que voltar com a letra de forma, no seu caso". E isso, assim, me quebrou, assim, foi o primeiro. Cara, eu não vou ser nada na vida, assim, eu fiquei muito triste, tipo assim, todo mundo lá escrevendo com letra cursiva, eu me senti, assim, no pré. Eu fiquei muito mal, assim, aí eu falei assim: "Não, eu preciso arrumar um jeito". Aí foi aí que eu entendi sobre escrita de livro, né, que a gente chamava, que aí ficava mais fácil, parecia uma cursiva, mas ainda estava dentro ali do aceitável para minha idade, então foi isso. Então, antes da faculdade, era isso, assim, em termos de estudo, sempre gostei de estudar, então eu sempre me vi nesse caminho, então eu nunca mudei muito não, sabe? Quando começou essa vontade, assim, de, vou fazer faculdade na Uhum. área de humanas? Eu acho que nunca teve essa start, assim, eu acho que eu vou fazer faculdade, sempre foi o plano, sabe. Uhum. Então acho que eu não consigo me lembrar em nenhum momento que eu não quis fazer faculdade, sabe. Então no primeiro ano eu era boa em matemática e inicialmente eu queria fazer alguma parte da engenharia, porque tinha na nossa cidade, né, de Monlevade tem a parte de engenharia civil e tal. Eu pensei assim, ficava pensando em engenharia, só que eu não me prendia muito. Aí eu conversando com uma amiga minha, a Stephanie, ela falou que queria fazer ciências biológicas, eu não entendia o que que era. Aí eu fui pesquisar ciências biológicas, e quando a gente pesquisa no Google, assim, ciências biológicas, e a gente está em Minas, logo vem o FMG, né, nunca é USP, é sempre o FMG e o FOP. E aí eu já comecei a pesquisar sobre a UFMG e gostei, assim, do curso, vi a grade, achei bem interessante. Com pouco de internet que a gente tinha, né, eu ia lá, pesquisava rapidinho, depois tinha que sair. Aí eu via o curso, gostei das matérias, né, a gente consegue ver a grade curricular.
E eu gostei de ciências biológicas e falei que queria fazer isso, sabe? Aí foi nesse ponto, não foi metade do primeiro ano do ensino médio que eu falei que eu queria fazer ciências biológicas. E aí foi, assim, essa foi a escolha, assim, imediata. E aí, nos próximos 3 anos de ensino médio, foi não focado nisso, né? Porque o ensino médio foi um período bem complicado, assim, é muita coisa nova, né? Uhum, Tem a parte da adolescência, que é uma parte difícil, a gente conhece pessoas ruins no meio do caminho. uhum. Então, foi meio complicado, assim, o ensino médio. Mas, assim, o foco era esse, sabe? Mas você era boa em matemática e por que decidiu fazer Então, biologia? eu era boa em matemática, mas eu gostava de ciências. Eu não era tão boa em ciências, mas eu gostava. Então, Hum. assim, e aí eu pensei assim, é melhor eu ir para uma parte que eu gosto, né, do que uma parte que eu sei. E eu já tinha tido algumas experiências, assim, com pessoas que tinham feito engenharia e falou que não era a mesma coisa ser boa em matemática em escola. Eu pensei, eu acho que não vai dar certo esse negócio de engenharia, gente. E não era uma coisa que me prendia, assim, pelo menos as engenharias de lá, né? Tinha engenharia ambiental, mas lá não tinha, né, na nossa cidade. Tem? Tinha, tem. Ah, nem lembrava. Tinha mais civil que eu lembrava, metalúrgica, umas coisas assim que não me interessavam, assim. E ciência eu gostava, eu achava interessante, mas era um pouco confuso, né, a ciência, assim. Quando a gente vai falar assim de Mendel, aí acaba que a gente fica meio confuso, não vai muito bem nas provas, mas eu Uhum. era boa, mas não era espetacular em ciência. O que mais chamou atenção nas ciências biológicas, na grade, quando você viu? Ah, então, principalmente imunologia, parasitologia, são áreas que eu gostava, né, e microbiologia, porque são áreas assim que eu achava tão complexo e tão bonito, sabe? A imunologia, como os anticorpos eles poderiam tipo assim, se organizar para combater de forma específica um Uhum. patógeno. Aí o corpo, como o corpo molda inteiramente um sistema inteiro para combater Uhum. partículas tão pequenas como são vírus, né? Vírus, então, ou micro-organismos como bactérias, que são maiores, enfim. Eu achava muito interessante essa parte. E parasitologia por toda a correlação que tem com o que eu acabei de dizer, né? Uhum. Agora vamos para o ponto em si da resiliência na ciência. Aí veio o ensino médio, aí no ensino médio teve aquele momento, né? Estudar para o Enem. Uhum. Todo mundo se depara com esse momento. Nossa, gente, Tem pessoas sim. que amam, que gostam de prestar o Enem, Uhum. mesmo sem, mesmo sem precisar, enquanto É. tem outros que é um martírio, as pessoas só querem passar dessa fase e nunca mais voltar. Sou eu, sou a segunda opção. Como foi esse processo para você estudar? Porque eu lembro que foi bem difícil, né? Foram anos estudando. Foi. Quando eu estava no terceiro ano, eu tinha que conciliar o ensino médio, né, com os estudos para o Enem. Eu lembro que eu ficava muito cansada, assim, porque inicialmente eu fiz um cursinho que era popular, assim, e como era um cursinho popular, as pessoas elas eram voluntárias ali. E eu não estou dizendo que só porque é voluntário não é bom, sabe? Mas acaba que a necessidade de um estudo mais focado para o Enem não tinha, era mais estudo de escola mesmo, eram professoras que queriam ajudar, ou então alunos mesmo da UFOP que queriam ajudar e davam o que sabiam. Só que Uhum. acaba que o Enem a gente passa depois de um tempo a perceber que ele não é sobre o que você sabe, sabe? É mais sobre o quanto você consegue manipular o seu tempo e a forma que você vai fazer a prova para você conseguir o máximo de pontos possíveis. Então, depois de um tempo, a gente percebe que o Enem não vai medir realmente o que você sabe, mas sua capacidade de memorização em um ano, coisas assim que poderiam cair, sabe? Uhum. Então, E estratégia também no caso, né? estratégia. E eu acho que lá eles estavam querendo realmente ensinar, sabe? E aí eu acho que isso não foi tão bom assim. Eu acho que eu perdi um pouco de tempo ali. Eu aprendi bastante coisa, mas para o Enem em si não me ajudou tanto, o cursinho popular. Uhum. Aí eu consegui algumas aulas experimentais em cursinhos mesmo, Pagos. pagos, lá na nossa cidade, de pré-vestibular e tal, aquele ambiente de pré-vestibular, que é um ambiente muito competitivo, sabe? Muita gente querendo cursos que precisam de uma nota muito maior, como medicina, direito, essas coisas assim. Que aí então fica todo mundo, parece que são inimigos, sabe? É um ambiente muito ruim, mas aí eu consegui algumas aulas experimentais e percebi que ali eu conseguiria as estratégias para eu conseguir passar na prova, assim, que era o Uhum. foco. Porque eu acho que quem entra nesses cursinhos querendo aprender, perde muito tempo ali naquela, querendo realmente compreender a matéria, que para a prova do Enem isso não é significante. Você tem que aprender minimamente várias partes do ensino médio inteiro para você conseguir aplicar
essas partes na prova. Uhum. Então, assim, eu conciliei o ensino médio com um cursinho, e aí veio o primeiro baque. Não passei no primeiro ano, que eu tentei. Mas por quê? Na hora da prova, eu estava tão exausta, que, tipo assim, eu olhava para a prova assim, eu não conseguia mais, sabe? Então, tipo assim, foi uma péssima estratégia. Eu me exauri durante o ensino médio, terceiro ano do ensino médio inteiro, para chegar ali. Eu tinha que fazer a prova e eu não consegui de cansaço mesmo. Não foi uma boa estratégia. Fiquei muito mal, porque eu sabia as questões, mas eu não estava conseguindo pensar mais, sabe? Sim. Aí a gente começa a perceber que a gente tem que criar algumas estratégias no estudo. E aí, no mais um ano que eu tentei, né? Aí esse ano eu foquei o ano inteiro, aí consegui uma bolsa num cursinho pré-vestibular na nossa cidade, e foi aí que eu consegui pegar essas estratégias e passar na prova do Enem, Aí do nesse curso. cursinho, era o mesmo cursinho? Isso, é dos cursinhos. Não era o que eu fiz na UFOP, né? Era um cursinho agora pago e tal, mas que eu consegui uma bolsa. Entendi. Aí você conseguiu estudar. O que você acha que você fez diferente do terceiro ano pro ano que você passou? Primeiro que eu não tinha que fazer o terceiro ano, né? O que já se ajuda bastante. E aí eu acho que nesse ano eu consegui criar algumas estratégias, sabe? Por exemplo, eu não vou focar muito em linguagens, porque o Enem não pesa muito em linguagens. Vou pegar mais matemática, a parte de natureza, que costuma ser um pouco mais puxada, a parte da química, da física, e estudar. Eu não vou ficar muito tempo estudando para coisas que não vão me dar ponto. Eu agora, como cientista, é meio triste pensar assim, porque realmente você está preparando quem, sabe? Tipo assim, o que a prova do Enem indica? Uma pessoa que tira 900 na prova do Enem, o que isso quer dizer? Não quer dizer que ela seja mais inteligente que uma pessoa que tira 600. Talvez a pessoa de 600 é mais inteligente, consegue fazer mais links, mas é mais inteligente em várias áreas. Mas aquela pessoa que tirou 900, ela conseguiu pegar o pulo do gato, que é as estratégias para você conseguir passar. Então, Tem o identificar qual questão é mais fácil que outra. Isso é muito difícil. Isso, tem gente, tipo assim, tem várias estratégias. Você pegar a prova e fazer todas as fáceis primeiro. Aí, tipo assim, gente com ansiedade. Ah, não, mas eu tô deixando muito pra trás e não consegue fazer isso. Aí, gente que deixa a redação para depois, você vai estar cansado. Então, tem várias estratégias que eu aprendi durante o ano que fez eu otimizar minha nota e conseguir passar. Se você tivesse que fazer o Enem hoje, qual estratégia que você usaria de acordo com o que você sabe? Para os 2 dias, eu não tô me lembrando, que mudou. Na minha época era um pouco diferente, né? Agora são 2 domingos, na minha época era sábado e domingo. Mas eu acho que assim, na prova de redação, com certeza fazer a redação primeiro e estruturar a redação inicialmente. Quantas linhas que eu vou fazer de introdução. Porque, mas eu não vou saber quantas linhas. Você tem que saber, porque você tem que fazer várias redações durante o ano para você já ter uma estrutura meio que pronta. Porque a redação você não pode ficar lá falando o que você pensa, é uma estrutura. Você tem que aplicar uma estrutura da redação e colocar ali, modificar de acordo com o tema da redação. Então a gente pensa que vai fazer um texto que é assim, minha cara, não. Você vai fazer um texto que tem a estrutura que obedece os critérios do Enem, que para otimizar a sua nota. Ponto. E saber minimamente algumas coisas para você citar, assim, externas, para você aumentar seus pontos. Na prova de linguagem, fazer ela por último. Não que ela não seja importante, mas ela vai te dar menos pontos. Mesmo que você faça muitas questões, acerte muitas questões, você não vai conseguir tantos pontos como matemática, por exemplo. Então, focaria muito em matemática. Matemática é uma matéria que você consegue ter muitos pontos. E tem muitas questões fáceis de matemática, coisa até do fundamental que você consegue desenvolver. E na parte de natureza, a ciência, que é a minha área, né? Ciências é uma matéria mais fácil no Enem em relação às outras, pelo menos em relação ao que eu penso. Porque algumas coisas são intuitivas do nosso dia a dia. Química e física são mais puxados, assim. Então, eu faria todas de ciências primeiro, depois faria de química, que é o que eu conheço mais, depois faria de física, porque dificilmente eu conseguiria muitas questões de física. Então, eu perder um tempo tentando provar que eu sei alguma coisa que na E se frustrar. E frustrar, porque física às vezes é uma coisa, é uma coisa boba, assim. Então, física eu deixaria de lado. Muito bom essa estratégia. Tomara que ajude as pessoas aí. É. Nesse momento que realmente é muito. É muito frustrante. ruim. Nossa, não quero nunca mais voltar ao Enem, gente. Nossa, é um período muito cansativo e que te exige uma coisa que a gente que é de escola pública, a gente não tem. Não adianta, a gente pode tentar, não tem, sabe? Esse conhecimento, assim, a estratégia
E também coisas do Enem que, tipo assim, a gente nem vê. Então, não tem como a gente responder uma questão que a gente nunca viu na vida a matéria. Então, E além disso, igual você falou, né? Algo que mede a inteligência do outro, né? Porque muita gente usa isso como forma de medir a inteligência. inteligência não, e eu já quero dizer aqui, gente, não é. É estratégia mesmo. É estratégia. E o quanto você também consegue se controlar emocionalmente. Então, tem gente que eu conheço que é muito inteligente, mas na hora da prova fica muito nervoso e não vai bem. Isso não diz que a pessoa é menos inteligente que uma pessoa que vai bem, mas que tem um controle emocional para fazer uma prova tão cansativa, de 180 questões. Assim, tranquilo, assim, vou fazer o meu máximo e seja o que for. Eu não sou essa pessoa, eu fico bem nervosa em provas. Então, isso prejudica muito, né? Sim. Agora vamos sair desse momento pré-vestibular, vamos falar da faculdade em si. Aí você conseguiu passar nas Isso. ciências biológicas e qual foi esse primeiro baque aí de cheguei em BH sozinha? Eu passei, né, na UFMG, né, que é a Universidade Federal aqui de Minas Gerais. E aí o primeiro baque foi vou ter que morar sozinha, sem meus pais, né, e minhas irmãs, em uma cidade grande, né, que a gente chama de grande, assim, uma cidade pequena. E aí o primeiro baque que eu tive é que, tipo assim, eu morava com outras pessoas, outras duas meninas, mas elas tinham suas vidas, né? A gente não ficava muito unida, a gente também não era muito amiga, assim, de fazer várias coisas juntos e tal. O primeiro baque é você chorar e ninguém vir. Eu acho que esse foi o primeiro baque, assim. Tipo assim, você vai chorar por um tempão aí, quando você tá em casa, fala, oh, minha filha, o que eu tô fazendo? Aí você chora, 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 depois você vê que não tem ninguém do seu lado, assim. Então, se você quiser continuar chorando por 2 horas, você vai continuar chorando por 2 horas e ninguém vai estar ali. Sim. Então, esse foi o primeiro baque. Depois, pegar ônibus, né, numa cidade grande, foi outro baque, assim. Porque, assim, mesmo que eu morasse perto da UFMG, eu tinha que fazer algumas coisas fora no centro. Foi um baque, assim. E, assim, né, tudo novo, né? Muita coisa nova. E aí, a liberdade que eu nunca tive, assim, né? A liberdade de ir e vir. Então, você fica dizendo, nossa, eu posso fazer muitas coisas legais, mas também eu posso morrer aqui por essas coisas legais. Então, foi a primeira coisa, assim, foi o medo, né? Mas dá muita vontade de vencer, sabe? Tipo assim, eu vou conseguir, assim. E aí, foi assim, eu cheguei à conclusão, assim, que eu ia dar o meu máximo na faculdade, porque era a minha oportunidade, assim. Eu agarrei a oportunidade de estudar, porque eu achava que não seria possível, assim, sabe? Por quê? Porque eu lembro que uma vez a gente estava fazendo caminhada lá, eu estava ainda nesse processo de estudar para o Enem. Eu falei assim, Jéssica, mas como é que eu vou me manter aqui? Jéssica, aí você falou assim, Jamile, passo a passo. Primeiro você tem que passar. Depois a gente vê como é que vai fazer. Aí eu sempre lembrava que você falou assim, passou, agora vamos ver como é que a gente vai fazer. Quando eu passei para o segundo semestre da faculdade. Segundo semestre para entrar no UFMG. Só que aí, por desistência e tal, eu passei para o primeiro semestre. Eu ia entrar no início do ano. Só que eu não tinha dinheiro para ir, inicialmente. Aí eu peguei, trabalhei por 6 meses em uma papelaria, juntei o máximo de dinheiro possível, não gastava com nada. Eu juntava tudo num conezinho, que é aqueles cones que a gente recebe quando forma, sabe? Eu juntava todo o dinheiro nesse cone e porque eu tinha os objetivos que eu precisava comprar para vir. Então não tinha como eu vir estudar sem um computador. Então eu comprei um notebook bem assim barato, mas que ia me atender um notebook, uma cama, primeiro aluguel e a primeira compra. É isso que eu tinha os objetivos com esses 6 meses de trabalho. E aí a cama acaba que meu pai me deu, e o primeiro aluguel eu paguei mesmo, e a primeira compra eu também paguei. E o notebook você conseguiu comprar? Consegui comprar. Aí foi à vista, então eu consegui um desconto. E aí eu consegui comprar, assim. Então foi isso. Pra eu vir, eu tinha que ter essas coisas, assim. Foram se ajeitando, né? Foi e tal. Aí a UFMG, ela tem um auxílio muito bom, assim, sabe? Para alunos que são de baixa renda e que vêm de outras cidades, assim. Que não sejam metropolitanas, né? Metropolitanas, eles entendem que você ainda tem um suporte familiar. Aí você chama FUMP. A FUMP, você se enquadra em 4 níveis da FUMP, 1, 2, 3 e 4, sendo um mais baixo da FUMP. E quando você está nos níveis, você consegue benefícios na faculdade. O nível 1 conseguia um auxílio
moradia e auxílio alimentação. Então, durante toda a faculdade, eu não paguei almoço, nem jantar, nem café da manhã. Que ajudou muito, assim, sabe? Certeza. Porque o café da manhã era muito bom, o almoço e jantar muito bem nutritivo. Então, ajudou muito, assim, no controle da renda. E aí, inicialmente, eu ganhei um auxílio moradia, que era em dinheiro. Aí eu pagava o aluguel com ele. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha isso em 2018. Eu tinha mais ou menos, tirando o aluguel, uns R$ 150 para viver o mês inteiro. Uhum. Mas eu tinha alimentação na faculdade, né? Então seria tipo assim, um pãozinho pra tarde, alguma coisa assim. Não sei como eu conseguia viver com R$ 150 no FMG. Nossa, no Belo Horizonte. E As coisas eram muito transporte? caras. Eu ia a pé, né? Eu morava muito próximo da UFMG. Aí era mais ou menos uns 15 minutos a pé, por aí. Mas se tivesse que ir de onde você tinha que pagar? Eu tinha que pagar. Não, eles não davam auxílio de transporte. Davam pra quem morava longe, né? Entendi. Dava sim, agora eu tô lembrando. Aí eu não tinha auxílio de transporte porque eu morava pertinho. Difícil, né? Você tem- Foi bem Acaba que você tem difícil. que aprender a controlar finanças, Nossa, gerir os sim, seus eu tenho um gastos. caderno que eu fico, nossa, eu colocava o tintim por tintim, até um docinho que eu comprava assim de R$ 10 e colocava nessas finanças e tal, porque senão não fechava. Eu também tinha um dinheiro extra, né, que eu trabalhei e ainda sobrou um pouquinho depois que eu comprei o notebook e as coisas. E aí, quando eu faltava no mês, eu tirava dessa reserva. Essa reserva já foi, né, porque eu não tenho essa reserva mais, acabou. E aí eu entrei na moradia, né, universitária, que aí eles não pagavam mais o auxílio moradia, mas aí eu tinha um lugar fixo para morar que não poderia me tirar até o final da faculdade, que deu uma estabilidade muito grande. E além disso, a gente tinha tipo um pequeno auxílio também para medicação, essas coisas assim, que era um valor, eu acho até ok assim, sabe? Já que você tem todos os alimentação e moradia, era um valor baixo, mas que dava para manter. Foi um momento de moradia e fazer a faculdade em si, muita dedicação, Uhum. muito esforço, muito estudo, muitos trabalhos. Nossa, trabalho em grupo, ai. É. E aí passou esse momento e você começou como você se viu assim entre ser professora ou ser cientista? Que meio que você chega nesse Uhum. momento, né? Sim. Será que eu continuo para cá ou eu vou para lá? Como foi isso? Nas ciências biológicas da UFMG, você segue 2 planos. Ou você vai para a licenciatura, ou você vai realmente para áreas assim como ambiental, da pesquisa mesmo. Mas isso não impede que você faça os dois. Eu, na minha trajetória, fiz licenciatura. Isso porque o curso era mais completo, me dava a possibilidade de ser professora, me dava também algumas estratégias de didática, que seria importante para o meu próximo sonho, né? E eu ainda fiquei na pesquisa, né? Fiquei no laboratório e tal. Então eu segui, na verdade, nas 2 linhas, mas com o pezinho lá na ciência, né? Na pesquisa, que é o que eu gosto. Uhum. Quando eu tive que decidir, eu decidi licenciatura, por ser um curso mais completo, mas que eu sabia que eu queria realmente pesquisa, assim, também. Uhum. Então eu tive a oportunidade de fazer as 2 coisas. Então, desde o segundo período da faculdade, eu entrei já no laboratório, que é o laboratório de vírus da UFMG, e lá eu consegui me especializar mais na parte de microbiologia. E como surgiu essa oportunidade de trabalhar no laboratório? Logo no segundo período? Do segundo período. Eu tinha uma amiga na sala, né, que entrou junto na turma, e ela tinha entrado nesse laboratório e falou que estava procurando uma aluna de iniciação científica, e ela achava, pelas nossas conversas sobre o que eu gostava, que eu seria uma boa indicação. Aí eu entrei no laboratório por indicação para ser IC, né, que a gente chama, que é alunos de iniciação científica de uma doutoranda, uma pessoa que está fazendo doutorado, agora eu estou fazendo doutorado, uma pessoa que estava fazendo doutorado e precisava de ajuda na pesquisa, né? Porque era muita coisa para fazer no doutorado. Então, ela pede alunos para serem de iniciação científica, que ela ajuda eles com os conhecimentos nós ajudamos os doutorandos com a parte realmente de trabalho, né? Braçal. Uhum. Os processos mesmo, Isso, a com os operação. processos. Isso. E beleza, então você iniciou isso e desde o segundo período você está nesse âmbito da virologia. E como que isso você se manteve? Porque tinha um tempo para acabar e você se manteve ou não? Você sabia que era até o final da faculdade? Ah, não. Na iniciação científica, a gente pode fazer várias na faculdade. Existem vários laboratórios diferentes. Tem laboratório da zoologia, patologia, celular, biologia celular. Tem muitas possibilidades.
O ponto é que eu gostei muito da virologia. Então, eu fiquei no laboratório de vírus até essa doutoranda se formar, né, no doutorado. E depois disso, a professora que era a minha orientadora, ela me chamou para a empresa dela de biotecnologia. E foi aí que eu saí do laboratório de vírus, mas fui para uma empresa de biotecnologia, que é uma área também que eu gosto muito. Então, eu acho que a vida me levou aos caminhos e eu agarrei as oportunidades que estavam no caminho, assim. Eu Uhum. acho que mudar, ficar mudando muito também de área, faz você se perder um pouco no seu objetivo, assim. E aí eu tinha um objetivo, gostei da microbiologia, que era uma daquelas 3 áreas inicialmente que eu gostava. Me inseri na virologia, tive a oportunidade de ir para uma empresa de biotecnologia, onde eu aprendi processos não de alunos de iniciação científica, mas agora empresarial, que me deu muito também suporte, assim, de como que funcionam os processos, como que funcionam os controles de qualidade de uma empresa de biotecnologia, várias coisas nesse âmbito, o que realmente foi somando, assim, com a minha trajetória, assim. Entendi. E depois disso, você continuou na biotecnologia até se formar? Isso, aí me formei em ciências biológicas, eu estava fazendo, ainda estava nesse laboratório de biotecnologia, assim. E quando isso virou para você se tornar, começar a estudar sobre mestre, né? Isso, aí eu fiz mestrado. Quando a gente está na pesquisa, é um pouco assim, sabe? Existe um caminho a ser trilhado. Então é sempre assim, iniciação científica, depois da iniciação científica você estuda para o mestrado, entra no mestrado. O mestrado é um curso de 2 anos apenas, você se especializa em algo ali no mestrado, mas é pouco tempo, né, para você realmente aprender muito, assim. Mas você faz várias disciplinas obrigatórias que te inserem mesmo na microbiologia, como virologia básica, micologia básica, né, que é o estudo dos fungos, e também a bacteriologia básica, e várias matérias que vão complementando o seu aprendizado que não são possíveis na graduação, que é muito amplo. Então é assim, é como se fosse assim, várias bolhas. A bolha grande é as ciências biológicas, aí quando você afunila um pouco, vem o mestrado, que você vai fazer mais focado, as matérias são mais focadas, e aí vem o doutorado, que aí é quando você se especializa mais profundamente na sua área. São 4 anos de estudo na área. E depois do doutorado tem pós-doutorado. Então, tipo assim, tem um caminho a ser percorrido, mas que não necessariamente você tem que seguir ele assim. Eu optei por seguir ele de forma periódica e um depois do outro mesmo. Que eu acho que Entendi. fica mais fácil. E quando surgiu a oportunidade de você estudar para mestrado? Então, ainda na graduação, a gente estuda para fazer uma prova do mestrado. Na UFMG, a prova do mestrado, ela é em 2 etapas. Inicialmente, você tem que fazer uma prova de inglês, de proficiência em inglês, porque todos os artigos científicos, não todos, mas a grande maioria é na língua inglesa, então você tem que mostrar um mínimo domínio do inglês escrito e de compreender mesmo, não falado, porque você precisa saber ler os artigos. Então, a gente faz uma prova inicialmente com as questões, você tem que atingir uma pontuação. É uma prova excludente, assim, ela vai excluir os alunos que não conseguem compreender, porque não conseguem passar na prova. Então, é uma prova que chama de caráter excludente, que eles vão excluir aquelas pessoas. E aí eu consegui passar nessa prova, e aí depois dessa prova a gente faz uma prova de conhecimentos básicos em microbiologia. Porque você vai entrar no mestrado em microbiologia, você tem que entender minimamente das coisas, assim, porque eles precisam de alunos que gostem daquilo e que saibam minimamente. Se você não souber nem como é uma estrutura bacteriana, é complicado você entrar na microbiologia, sabe? Porque você vai se especializar em algo. Então, a gente passa por uma prova. Essa prova são muitas questões relacionadas à microbiologia. Quando eu fui prestar essa prova, aconteceu um problema que é o seguinte: a gente tem 4 horas para fazer a prova. A prova ela é online, e aí a gente tem que mostrar todo o nosso ambiente com o nosso computador, que não tem nada escrito nas paredes. Tem todo um processo antes da prova. Tem que mostrar que a gente não tem nenhuma cola e tal. E a gente tem que fazer em um ambiente iluminado, porque a gente é gravado e é tirado fotos da gente durante toda a prova.
para ver se a gente não tá olhando, consultando um tablet, consultando um celular, para ver as respostas e tal. Então, tipo assim, eles têm tipo umas instruções. Você não pode ficar muito olhando de lado, você tem que ficar mais focado, assim, olhando de frente e escrevendo, assim. E aí, nesse dia da prova, tava chovendo muito BH. em Belo Horizonte, muito, muito, muito. Aquelas pancadas de chuva, eu disse, nossa, vai dar certo. Tava com medo de cair a internet, mas a internet não era um problema. Você conseguia continuar fazendo a prova. Você tinha que ter internet para enviar. Mas eles ainda continuavam tirando fotos que iam ser visualizadas depois, né? Quando a internet voltasse. E aí, o que aconteceu é que a luz apagou de onde eu tava. E eu tava num quarto sem janela. Então, eu fiquei completamente no escuro depois de 2 horas de prova. Nossa. E aí, assim, eu estudei tanto pro mestrado, gente. Tipo assim, foi muito ruim, sabe? Eu fiquei muito mal, assim. Aí eu tinha 2 possibilidades. Ou eu continuava a prova normalmente no escuro. E depois falava, né, que eu tive esse problema e tal, mas eu ia ficar muitas horas. Eu tinha mais 2 horas de prova no escuro. Ou eu entregava a prova do jeito que tava. Você tá meio que na metade. Não, já tinha acabado a prova. Faltava 2 questões. Porque eu tenho 2 estratégias de prova. Ou eu faço a prova muito calmamente para não voltar na questão. Ou eu faço a prova muito rapidamente, vejo todas, faço a prova bem, mas assim, algumas coisas eu tenho que melhorar, eu vou ter que voltar. Mas eu faço a prova rápido e depois eu volto em uma a uma para ir consertando as questões. Eu optei pela segunda opção só para ver o panorama da prova e tal. Ainda bem que eu fiquei na segunda opção, porque eu já tinha terminado a prova. Quando caiu a luz, faltavam 2 questões para eu fazer fechadas. E aí eu marquei, assinalei o que eu achava que estava correto e entreguei a prova. Então, umas escritas, eu tinha que ter voltado, eu tinha que ter folheado um pouco mais, assim, floreado, né, um pouco mais bonito, deixado bonitinho, mas não deu para voltar. A luz acabou porque acabou a luz da casa. Da casa, do bairro, na verdade. Mas a internet manteve. Não, caiu também. Como é que você fez para enviar? Aí deu 4 horas, você enviou? Aí eu finalizei. Coloquei a internet no celular, né? Tá, roteou. Roteei a internet no celular e aí consegui enviar a prova. Entendi. Nossa, foi isso que aconteceu. Isso foi um grande sufoco. Eu me senti uma muito frustração mal, assim. que você estudou, mas você não aplicou tudo que você estudou. Não é. Eu poderia ter ido bem melhor na prova, assim. Eu ainda fiquei numa posição boa, eu achei. Fiquei em 8º lugar de 20 pessoas. Mas eu achava que eu poderia ter ficado mais para cima, assim. E as pessoas. E você passou? Eu mesmo passei. ficando nessa posição? Isso, passei mesmo ficando nessa posição. Só que aí no mestrado, na UFMG, tem as bolsas. E aí eu não tinha bolsa. Basicamente, nessa posição, só as primeiras pessoas que tinham bolsa no mestrado, assim. E aí foi complicado, que nessa época eu falei assim, tá, não tenho bolsa. E aí eu vou fazer vários biquinhos. Aí foi nessa época eu fiz vários bicos, assim, cervejaria, restaurante, pra eu conseguir o dinheiro para eu poder pagar o aluguel. Aí eu tive que sair da moradia, né? Aí eu tive que pagar o aluguel. Aí, assim, eu tive que mobiliar a casa. Foi um período bem difícil, assim. Eu queria continuar estudando, mas realmente sem bolsa foi bem complicado, assim, de ficar. Eu consegui o auxílio também da professora mesmo que me orientava, então ela me ajudou nesse processo até eu conseguir a bolsa e tal, que me ajudou muito. E foi isso, assim, eu fui fazendo os meus bicos e conseguindo. E isso nesse meio tempo estudando para as matérias do mestrado, igual eu disse, né, tem as obrigatórias. Então, assim, foi bem complicado o início do mestrado. Assim, financeiramente falando, sim. E você passou desse período estudando muito, tem provas no meio do caminho, algo assim? Então, tem muitas matérias, tem muitos trabalhos, assim. Tem muitas matérias obrigatórias, tem muitos trabalhos que a gente tem que fazer em conjunto, principalmente, para a gente conseguir aprender com o outro, sabe? Eu acho que essa é a estratégia do programa de pós-graduação, da gente conseguir aprender com o outro coisas que a gente não sabe, assim. Por exemplo, eu tinha que fazer prova com pessoas que eram da micologia. Então, eles faziam com que a gente juntasse todas as áreas, assim. Então, os grupos, eles eram mesclados entre pessoas da virologia, da micologia e da bacteriologia. Entendi. Acho que poucas pessoas sabem disso, é só quem está realmente inserido. Sim, sabe. é verdade. A gente vai aprendendo na prática, né? Sim. Aí depois desse processo de 2 anos, você teve que mostrar a sua pesquisa nas bancas, aí que entra as bancas, Isso. né? Na verdade, eu finalizei o mestrado com 1 ano.
Eu não utilizei os 2 anos. Fiz com 1 ano só, porque eu já tinha bastante coisa na empresa de biotecnologia, já que tinha começado a minha pesquisa, que era a pesquisa num teste diagnóstico para anemia infecciosa equina, que é uma doença que acomete equídeos no Brasil, assim. E no Brasil e no mundo, né? É uma doença que tem como agente etiológico causador um vírus que acomete os equídeos, no geral. Então, minha pesquisa era um teste diagnóstico para essa doença, assim, para detectar, né, se o cavalo, o jumento ou o burro eles tinham a doença. E qual foi a conclusão do seu mestrado? A conclusão é que eu consegui desenvolver um teste diagnóstico que é bem parecido com o padrão ouro que atualmente temos, que é o IDGA. Então foi um teste assim, bem promissor na área. Claro que precisa de investimentos governamentais para ele ser utilizado em larga escala, né? Mas pela pesquisa deu para observar que ele realmente tem um potencial assim, de ajudar nesse diagnóstico da anemia infecciosa equina no Brasil. Muito bom. Esse foi a conclusão do mestrado, assim. E logo depois do mestrado, eu tive a oportunidade de fazer um doutorado, né? Entrar no doutorado, que é onde eu tô agora. Vou iniciar o doutorado agora, né? Então eu me formei, eu defendi tem poucas semanas o mestrado, assim. Uhum. E, tipo, quem vê, é difícil você conhecer pessoas, é só na área É só mesmo. na área. Você vai, assim, você tem que ser uma pessoa também comunicativa, tem que saber se comunicar com as pessoas, tem que ser uma pessoa também que aceita crítica, porque na área da pesquisa tem muita crítica também, sabe? Por exemplo, que você nunca vai ser o maioral. Uhum. Porque você não vai saber algumas coisas e você sempre vai perceber que tem pessoas que são muito melhores que você. Então, assim, você tá no IC, os mestrandos, os doutorandos, eles têm uma bagagem de conhecimento maior. Agora você entra no mestrado, o doutorando tem uma bagagem maior que você. Aí é assim, sabe? É sempre tipo assim, o professor tem uns insights, assim, eles conseguem pensar muito mais claramente do que a gente está na pesquisa. Não é por isso que é necessário sempre pesquisar e ter um bom orientador. Porque na pesquisa, ter um orientador bom que vai te guiar na pesquisa é mais importante do que suas próprias capacidades, assim. Uhum. Porque se você tiver um orientador que não te deixa crescer também, você vai ficar estagnado, assim. Você não consegue crescer na pesquisa sozinho. Você precisa de muitas pessoas juntas. Uhum. Então, a pesquisa ela é construída com base em muitas pessoas que conseguem contribuir com as suas próprias expertises, assim. Uhum. Então, é muito bom quando você vê as pessoas ao seu lado, que seu trabalho fica muito maior, assim, muito mais com bases muito mais estruturadas, sabe? Do que se você fosse pesquisar tudo sozinho. Uhum. Sim. E vai te direcionando, né? Ó, esse caminho não, é melhor pro lado de cá. E Sim. vai acabar te direcionando. Uhum. Sim. E aí também eu acho que a gente aprende também a como estudar, sabe? Eu acho que na época do Enem, na época da faculdade, ou assim, a maior parte da faculdade, a gente fica tentando estudar loucamente o tempo inteiro e achar que a gente não pode parar de estudar em nenhum momento, não pode ter lazer, porque então a gente tá jogando nosso sonho no lixo. E a gente tem que estudar, estudar, estudar. Não pode parar, então tem que estudar à noite, até mais tarde, virar à noite estudando. E a gente percebe que, na verdade, é melhor um estudo com qualidade do que um estudo com quantidade. Uhum. Porque chega um momento que nós humanos nós não conseguimos mais pensar quando a gente está muito cansado. Então é melhor você parar. É mais inteligente você parar e descansar e depois continuar do que você forçar mais e mais seu corpo para poder entender aquilo. Eu já estudei e cada um é de um jeito, né? Então cada um tem a capacidade ali de foco para estudar. Mas eu estudei e percebi que para mim eu tenho que ficar no máximo 2 horas em uma coisa só. Se eu ficar mais de 2 horas em uma coisa só, eu já não processo mais. Então, assim, se eu ficar mais 2 horas, eu na verdade fiquei 2 horas e 10 minutos, entendeu? Então, é isso que você falou. Se você tiver muita quantidade, você perde a qualidade. Então, se você focar 2 horas na matéria X ou na tarefa X, mais 2 horas em outra tarefa, seu corpo, lógico, né, que dando os espaços ali de pausa, o seu corpo e sua mente, ela consegue absorver mais o conhecimento. Uhum. É lógico que isso varia, eu tô falando que funciona pra mim, funcionou durante o meu período, assim. Mas quando você fica horas e horas naquilo, Uhum. você não entra, como se não entrasse aquele conhecimento. Aí eu percebi que, assim, coisas que eu fazia, tipo assim, com 10 horas, se eu ficasse 2 horas com qualidade estudando, eu conseguiria ter a mesma nota, Uhum. sabe? Então eu pensei, nossa, perdi tanto tempo, sabe? Estudando muito, assim.
Melhor você entender como que o seu cérebro funciona para aprender. Tipo Uhum, assim, parar mesmo para refletir. Olha, eu acho que eu aprendo melhor escrevendo, eu uhum, aprendo melhor escutando alguém falar. Aí se você, eu aprendo mais escutando, se grava. Melhor você uhum, chegar a estudar se gravando, te explicando e ficar escutando o áudio do que você tentar escrever. uhum. Aí você vai criando as suas estratégias para cansar menos e aprender mais, sabe? Sim. Acho que esse é o equilíbrio que tem que tentar buscar. Qual foi o momento mais frustrante dessa jornada até aqui? Saindo desde lá do período de ensino médio, Enem, até agora, doutorado. Eu acho que o mais frustrante aconteceu na pandemia. Porque na pandemia eu percebi assim que quase todos, assim, acho que todo mundo na pandemia conseguiu olhar para dentro, né? Uhum, E aí, quando eu olhei para dentro na pandemia, eu percebi que assim, eu tinha focado a minha vida inteira até agora, praticamente, no estudo. Não que isso seja uma coisa ruim, assim, me abriu muitas portas. uhum, Mas assim, eu estava esquecendo completamente da minha vida social, emocional. Então, na época que eu parei, fui obrigada a parar porque tudo estava fechado. Eu fiquei, como que eu vou continuar, sabe? Aí eu uhum, lembro que no início eu estudei várias coisas assim, tipo, de matéria mesmo, como se eu fosse necessário, sabe, estudar aquelas matérias. E eu ficava tipo assim, nossa, meu tempo com meu namorado, meu tempo com minha mãe, meu tempo com minhas irmãs, onde tá, sabe? uhum, Acho que o período mais frustrante é tipo assim, o que que isso vai me levar? Para onde que isso está me levando? Será que uhum, é realmente isso que eu quero? Então, assim, a parte mais frustrante é estudar muito para conseguir tão pouco depois, sabe? Tipo assim, não. E me sentir meio vazia, assim, tipo, será que realmente tô no processo certo? Então, acho uhum. que o mais frustrante foi isso, assim, de não saber se aquele caminho que eu estava tomando era o correto. Foi a Nesse primeira momento, frustração. você pensou em desistir? Nesse momento eu comecei na pandemia mesmo, eu falei assim: "Ah, vou fazer outros cursos, assim". E aí, na nossa sociedade, não sei se você vai concordar, a gente valoriza muito a medicina, né. Uhum, Então então eu falei assim: "Nossa, e se eu fosse médica?". Aí eu comecei a estudar para o Enem de novo, foi esse período péssimo que eu tive que estudar para o Enem de novo, toda aquela frustração do Enem uhum, voltou, aquela tristeza do Enem, tipo assim: "Nossa, eu vou ter que passar por tudo de novo". Foi um período muito difícil, assim, tanto que eu não fui bem no Enem também. Mentira que eu fui um pouco, eu fui bem melhor do que quando eu fiz, né, no uhum. terceiro ano, minha redação quase foi 1000, assim, Nossa. claro, foi 960, deu até uma, fiz, nossa, deu uma melhorada nesses anos, mas assim, nota para medicina, né, tem muita gente que tenta, não consegui quando fiz Enem, mas também não fiz uma boa prova também por causa do cansaço Uhum, mental, agora não foi nem, físico, né, foi mental. Prova do Enem não dá muito certo pra mim, basicamente. E aí, nessa época eu tentei, mas aí eu depois eu refleti assim: "Gente, eu acho que seria uma péssima médica", ok. porque eu tenho dó de muita coisa, então é claro que a gente pode aprender no curso em si, mas nossa, eu fico muito nervosa quando eu vejo as pessoas passando mal, eu travo, então eu não sei se eu seria uma boa médica não, eu prefiro ficar ali na pesquisa mesmo, no meu laboratório, a minha pipeta, tudo mais, assim, nos meus experimentos, com as minhas técnicas, né, de virologia, eu prefiro ficar ali no. Então a frustração foi isso, sabe, de não saber se aquele caminho ali era o certo, assim. Entendi. E como você lidou durante todo esse período entre o cansaço mental e físico? Como você Uhum. balanceou isso? Antes eu não conseguia, né, então eu ia até o máximo da minha exaustão, dormia, no outro Uhum, dia começava às 6 da manhã, ia ao máximo da minha exaustão, e eu fiquei assim por anos, assim, uhum, muitos anos. Até que depois da pandemia eu percebi que isso não era muito bom. E aí eu comecei a balancear as coisas, assim. Então, tinha meu tempo, aí eu consegui ter meu tempo de estudar, focar bastante, estudar mesmo e ler bastante, né, que na pesquisa a uhum, gente tem que ler muito, ler muito. E o meu tempo que eu realmente não vou fazer nada. É o tempo que eu não sou pesquisadora, eu só sou um humano que tem que descansar, mexer no celular, uhum, sabe, umas coisas assim que eu não me permitia antes, assim, esse ócio. uhum. Eu não me permitia ócio, porque eu estava assim: "Não, tô perdendo meu tempo", quando na verdade você precisa de um período, assim, de um E, tempo de lazer. e você achou que isso foi fundamental para você Foi continuar? fundamental, assim, porque se você não reserva nenhum dia da sua semana para um descanso,
Porque durante a semana eu não consigo descansar, assim, né? Tem o laboratório, tem as aulas e tal. Então, de segunda a sexta fica assim, fazendo os experimentos, fazendo tudo. Aí você não para, assim, um sábado Uhum. pra, sei lá, só ficar lendo, assim, um livro sobre um romance, Uhum. que é um descanso pra mente, sabe? Eu acho que não dá pra continuar, sabe? Você consegue ficar até um período assim, pode ser por anos, sabe? Uhum. Até décadas. Mas vai ter uma hora que seu corpo não vai conseguir. Então é melhor você conseguir por mais tempo fazendo as pausas do que você chegar à exaustão de um burnout, de um problema realmente mais sério, assim, por você não ter tirado um descanso, sabe? Uhum. Então, durante os meus dias também, minha semana é muito corrida. Tá, mas eu tenho meus 15 minutos de sol, Uhum. sabe? Umas coisas básicas, assim, uns 15 minutos de sol. De vez em quando, durante a semana, eu saio com um amigo para tomar um café, para Uhum. conversar, para trocar uma ideia. Coisas que eu não me permitia antes, sabe? Então, foi fundamental fazer essas pausas, assim. Parece que é perda de tempo, mas não é. E foi muito difícil eu aceitar que não Uhum. era perda de tempo. Eu lembro que na faculdade eu via o pessoal, tipo assim, jogando joguinhos, assim, tipo LOL ou algo Uhum. assim no celular. No meio da semana eu, como que eles têm tempo de fazer isso, sabe? E hoje em dia eu tenho tempo, assim, eu chego em casa, consigo fazer minhas coisas, assim, e tal, e também tem que conciliar com a vida de dona de casa, né? Porque É, tem que limpar a casa, fazer comida, fazer marmita, nossa, sim. são muitas tarefas. Qual a mensagem que você gostaria de ter escutado quando começou a estudar? Aprenda como estudar, antes de começar a estudar. Eu queria ter, eu queria saber que existiam estratégias de estudo, além de, tipo, você escrever tudo que você vê no quadro, escrever tudo que você lê no livro. Então, tipo assim, aprenda a estratégia, o que é melhor para você para estudar, que vai otimizar o seu tempo. Isso ia otimizar muito meu tempo, minha saúde mental, e eu acho que eu teria ido até melhor nas provas, assim, prestar as Uhum. provas, se eu soubesse isso, sabe? E diminui a ansiedade, né? Quando Diminui a você. ansiedade, né? Você sabe que você tá fazendo ali uma coisa mais inteligente, assim, do que só ficar copiando, 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 só Uhum. machucando, de tanto escrever, e aí ficar horas e horas e horas. Tipo assim, já fiquei 10, 12 horas direto estudando. Nó. E assim, é loucura, né? Assim, comia qualquer coisa assim e continuava estudando. Já Uhum. cheguei a ter uma época que minha mãe até falou assim que tava ficando meio problemático, porque teve uma vez que acabou a luz lá em casa, e eu estudando assim com a lanterninha do celular, sabe? Nossa. Não era necessário, pessoal, pode ficar mais tranquilo. Você não vai ter a capacidade de absorver um livro inteiro em um dia. É Uhum. muito melhor você pegar pequenas metas e ir aprendendo as coisas aos poucos. Sim. Teve algum preconceito ou estereótipo que te fez duvidar da sua trajetória, do seu processo? Sim, porque como a gente vai em escola pública, a gente tem que, não é a maioria, né? Mas a gente vem com uma defasagem no estudo muito grande. Então, Uhum. quando eu entrei na faculdade, até no mestrado, tem muita gente que veio de escola particular, sabe? Que já tem muito mais conhecimento sobre várias partes. Uhum. Coisas que não são da ciência mesmo, sabe? E a gente tem que tem esse preconceito, assim, que a gente é cotista de escola pública, então vem continuar aquela pessoa ali não vai saber muita coisa, mas Uhum. teve esse preconceito. Mas acaba que eu consegui, pelo menos na minha experiência, desenrolar tanto quanto as pessoas de escola particular, sabe? Uhum. Porque eu acho que a garra que a gente tem também impulsiona muita gente também, sabe? Uhum. Então, quando você tem um objetivo e vai atrás desse objetivo, sabe? Desse sonho, você consegue atingir também, mesmo que você tenha uma bagagem inferior ao outro, quando você tem a capacidade de continuar mesmo com os obstáculos, Uhum. você consegue seguir, sabe? E isso começa a não fazer mais, não ter tanta importância assim. Entendi. Então, no momento você teve que se questionar, tipo assim, não, só porque eu vim de escola pública eu não consigo? Isso, É meio sim. que aquela frase, né, que o esforço vence o talento, algo nesse sentido. Isso, é isso que eu estava tentando pensar. Realmente. O esforço sempre vai vencer o talento, na minha opinião, assim, das pessoas que têm o talento e não são resilientes em buscar, em Uhum. continuar. Porque o talento, ele é limitado, assim. Quando você é resiliente e você consegue continuar, você consegue ultrapassar o talento, Uhum. sabe?
Então você consegue continuar. Porque não adianta a pessoa ter tanto talento e não mover um dedo para continuar, sabe? Fica para trás. Fica para trás. E uma dúvida que eu tenho particularmente é como que é uma rotina de laboratório, que para mim na minha cabeça vem pipetas, tubos de ensaio, várias coisas e milímetros de uma gota. Então, laboratório não é nada de bicho de sete cabeças, sabe? A gente tem que seguir processos para conseguir os resultados, assim. Então, basicamente, a gente tem um caderno de laboratório onde a gente anota todos os nossos experimentos, tudo que a gente tem que fazer para conseguir atingir aquele resultado. E aí a gente vai pesquisando em artigos, em livros, como que é feito aquele experimento para conseguir aquele resultado, Entendi. sabe? Então, a gente tem os processos de fazer um desenho experimental. Como a gente vai fazer? O que a gente precisa? Então, a gente precisa de uma pipeta, a gente precisa de uma ponteira, a gente precisa de vários equipamentos que a gente vai utilizar para conseguir aquele resultado. E a gente vai anotando, tem muitas contas que a gente tem que fazer, porque a gente tem muitas soluções para serem feitas. Então, tipo assim, eu tenho uma solução de sal, uma solução de um cloreto específico, então a gente vai juntando. Então tem muito assim, estudo assim do grupo, né? Então o grupo de pesquisa que você tá já tem os experimentos assim padronizados, os protocolos, e o que o grupo não sabe a gente pesquisa nos artigos, que são outros grupos de outros países que escrevem um artigo científico com a metodologia que utilizaram para ter aquele resultado. Então a gente vai fazendo assim, sabe? A gente vai fazendo os experimentos para conseguir. É como se fosse uma receita de bolo. Eu quero fazer um bolo. O que eu preciso para fazer esse bolo? Então tem uma receita que a gente segue e aí a gente consegue o resultado final, que é o bolo. Então na pesquisa é isso, só que a gente consegue resultados relacionados à nossa área, né? Entendi. Muito bom. Então já vou contar o surto da vez. Qual foi o surto mais recente na sua rotina de estudos? Então, o surto mais recente foi a defesa mesmo do mestrado, né? Eu tive uma oportunidade de bolsa de doutorado, só que para isso eu tinha que terminar a escrita da minha dissertação, fazer a defesa do mestrado, a escrita do projeto de doutorado e a defesa do projeto de doutorado, tudo em um mês. Então eu dei uma surtada legal nesse período, foi bem cansativo, deu uma vontade de não pegar a bolsa só para ter mais tempo, né? Porque como eu formei com um ano, né? No mestrado defendi com um ano, eu tinha ainda tempo de mestrado, eu poderia ter ficado mais tranquila, mas eu tive essa oportunidade da bolsa de doutorado, que é escassa, né? No Brasil tá complicado bolsa. Então eu peguei essa oportunidade e eu achei assim, vai ter que dar certo. Não tem outra possibilidade. Então foi isso. Eu consegui fazer tudo assim. Eu defendi o projeto e a dissertação, escrevi a dissertação e o projeto de doutorado. O mais difícil é achar que não vai dar tempo. A gente acha que não vai dar tempo e também eu não queria mostrar uma coisa com qualidade inferior, porque eu estudei tanto para isso, para no final eu entregar uma coisa inferior, sabe? Mas aí eu fui bem elogiada na banca, foi bem bom assim, sabe? Tive bem poucas correções no manuscrito em si, mas assim, foi bem difícil, sabe? Porque só o manuscrito da dissertação em si, né? Teve quase 100 páginas. Então, tipo assim, fazer isso, assim, claro que eu tinha bastante coisa já escrita, né? Os resultados já feitos, mas fazer isso em pouco tempo, assim, tipo, terminar tudo, sabe? Foi assim, eu tive que estudar muito também. Aí eu voltei às minhas raízes de estudar 14 horas por dia. Escrever por 14 horas por dia, sabe? Para terminar. Já era 7 da manhã, às 9 da noite, todos os dias. Nossa. Durante esse mês. Durante um mês e o final de semana mais, né? Foi bem difícil. Então é isso, gente. Esse papo fez a gente lembrar o quanto a ciência exige coragem. No Brasil ainda, né? E não só para descobrir coisas novas, pesquisar e, de certa forma, ajudar a sociedade, contribuir com a sociedade com os conhecimentos, com o estudo, mas também de ter uma briga interna com você mesmo para continuar tentando, mesmo quando todos os seus experimentos dão errado. Sim, dão, tá? Tem mais coisa errada do que certo na pesquisa. É o que não te conto. Sim. E muito obrigada, Jamília, por compartilhar seu conhecimento, as suas vivências, os seus estudos, as suas estratégias. Eu acredito que com certeza vai ajudar pessoas que estão nesse processo ou querem tentar e com certeza vão inspirar elas, porque você é um exemplo Obrigada. de que o estudo te leva a lugares muito melhores. Sim.
Muito obrigada por você ter vindo e compartilhado o seu conhecimento com a gente. Eu gostei muito de ter vindo. E o estudo sempre vai ser o caminho, um dos caminhos para te levar a coisas que você nem consegue imaginar, sabe? Uhum. Sim. Então é isso, gente. Se você também está nessa estrada, compartilha esse episódio com quem você acha que precisa de ouvir ou que vale a pena ouvir essa história de Jamile, que com certeza tem muita luta, muita coragem e pode ajudar muita gente aí a continuar as suas batalhas diárias. Então é isso, gente. Segue o Vira a Voz e até o próximo episódio. Beijo, bye bye.